um prazer para mim estar fazendo parte dessa participação com você. Você tem a minha admiração, meu respeito, e eu quis estar nesse bate-bola hoje sobre esse tema que eu considero um tema de tamanha relevância, e eu gostaria de aprender, né, e compartilhar conhecimento com a doutora hoje. Que bom que estamos juntos. Gente, meu nome é Luísa Estopa, eu estou há 16 anos como cirurgiã dentista e como gestora de clínica odontológica, mas estou com controle odonto desde 2017. Daí para lá, muitas coisas mudaram, muitos aprendizados, fiz muitas mentorias, né, consultorias, e em 2018 eu comecei a trabalhar com mentorias para dentistas. 2022, nós começamos a ter uma expansão nessa área, foi quando nós iniciamos nossos trabalhos em grupo. Então, hoje nós temos um grupo de dentistas que estão em desenvolvimento e todos eles são usuários do controle odonto, né? Por quê? Porque é a plataforma que nós indicamos, porque a gente consegue ter, vamos dizer assim, toda evolução, todo o crescimento que o dentista precisa. Então, nós somos parceiros do controle odonto, nós utilizamos, né, o controle odonto. Por quê? Porque realmente ele fez a diferença para nós, com certeza tem feito a diferença na vida de muitos dentistas e muitos gestores. E aí, né, um dos desafios no dia a dia do software, sem dúvidas, é a ferramenta de gestão de negócios, né, Reinaldo? É um desafio muito grande manter a alimentação dessa ferramenta, né, dessa gestão de negócio. Eu falo porque tem alguns dentistas que estão comigo há mais de um ano e ainda têm dificuldades de manter no dia a dia a alimentação dessa ferramenta. Nesse tempo que eu estou com o controle odonto, né, a gente teve aí a alegria esse ano de ver uma melhoria, uma evolução dessa ferramenta, que foi a gente ter a informação dentro do prontuário do paciente. Então, hoje a gente tem lá dentro do prontuário, né, vou mostrar aqui detalhadamente depois, a pasta de negócio, ou seja, em qual situação que aquele paciente está. E isso já agregou muitos, e isso para mim, assim, já foi uma grande evolução. Mas, né, a gente precisa alimentar diariamente as informações para que realmente essa aba, essa ferramenta tão boa, né, tão eficiente no nosso dia a dia, tenha realmente resultado no nosso crescimento. E aí, né, o Reinaldo, à medida que ele puder, tá, Reinaldo? Você pode estar, né, contribuindo aí com a gente também. E vocês estão vendo aqui, isso é uma clínica modelo, tá, gente? Não é a clínica de ninguém, que nós trouxemos aqui para compartilhar com vocês. E vamos começar aqui. Nós temos aqui 5 abas, né? As pendências, né? O que está pendente dentro daquela clínica, por dentista e todas as pendências juntas. Nós temos aqui o que essa clínica já realizou, mês a mês, né? A gente tem aqui quais os pacientes que foram agendados e nós temos aqui os negócios. E aí nós vamos iniciar por esses negócios e depois a gente entra um pouquinho nesse funil de vendas. Como que eu coloquei isso dentro da clínica? Como que nós implementamos isso dentro da clínica? Ou seja, como que nós fizemos essa comunicação dos nossos colaboradores, que é o mais importante. Primeira coisa, toda a nossa equipe ela precisa estar consciente dessa ferramenta. Toda a nossa equipe ela precisa entender o que é essa ferramenta. Por mais que a gente delegue para uma pessoa estar alimentando diariamente essa ferramenta, né, a gente vai precisar de outras pessoas também alimentando essa ferramenta. Então, assim, os clínicos gerais lá da clínica conhecem essa ferramenta, os funcionários conhecem, e eu que sou a gestora no caso, eu preciso conhecer também para que eu possa acompanhar, né, se realmente está sendo feito da forma correta, se realmente o pessoal, né, se realmente a equipe está conseguindo ter a eficiência que a gente espera. Então, a primeira coisa, não tem como o gestor da clínica delegar essa função, né, delargar, na verdade, essa função, entregar para a equipe, tipo assim, né, vocês vão fazer isso dar certo, assiste a aula lá do controle odonto e faz esse negócio aí dar certo.
infelizmente não vai funcionar, né? Como qualquer outra coisa não funciona, ainda mais que é uma ferramenta que precisa de maior atenção. Então, o que a gente faz? Depois de treinar toda a equipe, ensinar a importância, ensinar o que vai ser alimentado em cada aba dessa, a gente começa a realmente utilizá-la. O que acontece, Reinaldo? Que eu vejo assim, muitas vezes que é uma deficiência. Por exemplo, quem faz uma avaliação, quem agenda a avaliação, é a pessoa que está ali na recepção, normalmente, né? É a pessoa que está ali atendendo o telefone, é a pessoa que está ali em contato com o paciente. Então, quando você coloca uma pessoa só para ficar responsável em alimentar toda a gestão de negócio, aquilo não funciona. Por quê? Porque essa pessoa, normalmente, ela não está ali atendendo o telefone para poder agendar essa avaliação, agendar essa primeira consulta. Então, é muito importante que quem está na recepção esteja totalmente consciente dessa ferramenta, tá? E aqui, dentro do sistema, ele foi distribuído em 6 abas. O lead, avaliação agendada, aguardando aprovação, impossibilidade de contato, negócio fechado e pós-venda. É como se fosse uma esteira, gente, é algo muito simples. É como se fosse uma esteira onde o lead fosse o primeiro degrau e o pós-venda seja o patamar superior, né? Nós saímos aqui de uma escada, né? Saímos aqui vamos supor que a gente está numa escada e ali o primeiro patamar seja o nosso lead. O que é o nosso lead? É alguém que tem interesse de fazer um tratamento conosco, é alguém que tem interesse de fazer o tratamento ali na clínica e a gente conseguiu o contato dessa pessoa. Como a gente consegue o contato dessas pessoas? Pode ser através do site, pode ser através do Instagram, pode ser através do Facebook, pode ser através da indicação de um amigo, de um familiar, né? Esse lead, ele pode vir de inúmeras formas. Então, ele precisa estar aqui alimentado porque é um cliente em potencial. É uma pessoa que não é cliente da clínica ainda, mas por algum motivo ele criou uma conexão conosco e ele se tornou um potencial cliente. Então a gente vai ter que fazer a alimentação dessa pessoa aqui. No Instagram hoje... eu queria só complementar, doutora, uma informação bem importante para as clínicas tomarem conhecimento, além da ferramenta, é a questão da gestão e do processo para se obter leads, né? Nós temos o lead, que é aquele cliente que ainda não conversou com a clínica e que foi uma indicação, talvez, de um paciente. E um dos marketings, uma das maneiras mais baratas de se fazer o marketing é obter uma indicação de um paciente que está em tratamento. Então, por exemplo, perguntar para um paciente sobre uma indicação, muitas clínicas têm vergonha de fazer isso. E, na verdade, é algo tão natural e o paciente que é perguntado, ele fica feliz porque ele percebe que ele está sendo útil para a clínica e ele está satisfeito. Então, não há motivo de vergonha, pelo contrário, é motivo de orgulho para o paciente contribuir indicando um parente, um primo. Lembrando que essa indicação é um lead. Por que é um lead e não um prospect? Porque um lead é alguém que ainda não teve contato com a clínica. Já o prospect, que seria a avaliação agendada, é alguém que já demonstrou interesse e está no momento inicial, então ele está sendo prospectado. E essa guia, né, que nós chamamos de negócios, mostra do lado esquerdo as fases de negócios aonde existe pastas de negócio em aberto, porque poderia aparecer muito mais fases se tivesse mais negócio. É uma clínica de teste, não tem todas as fases aí aparecendo aí, justamente porque nem todas as fases têm negócios vinculados a ela. Só para dar uma introdução para o pessoal entender com mais clareza esse processo que é o início, né, da criação de pastas. Exatamente. E nós falamos sobre vendas, né, na odontologia. Acho que foi a penúltima live, nós falamos exatamente sobre essa questão da indicação.
Mesmo aquela pessoa que fez uma consulta conosco e por algum motivo não aderiu ao tratamento, às vezes foi por impossibilidade financeira, a gente pegar essa indicação, pedir indicação de alguém, né? Tem alguém que você conheça que precisa do nosso tratamento, precisa passar por essa transformação, né? Então, assim, esse processo de indicação é algo que tem que ser diário, né, dentro das pessoas que estão atendendo ali. E essa alimentação também tem que ser a todo tempo. Não tem como chegar no final do dia e agora eu vou alimentar todos os leads, todas as indicações que nós tivemos, né? E aí, a partir do momento que essa pessoa foi alimentada, esse cadastro foi feito nessa aba aqui ao lado, aqui a gente consegue ver todas essas fases, né? Uma pessoa que foi feita uma indicação, aqui ele passou a ser lead, depois ele vai para prospect, então primeiro tem as possibilidades. Quais os pacientes que nós temos que têm possibilidade de fazer um tratamento conosco? A gente alimenta aqui também, Reinaldo, as pessoas que começam a demonstrar o interesse através das redes sociais, né? Às vezes a gente faz uma abordagem para ele, às vezes a gente faz, por exemplo, uns stories perguntando se você deseja fazer clareamento, se você tem vontade de ter os seus dentes mais claros, e a pessoa está ali sempre clicando sim, a gente chama ele ali no direct, e aí a gente faz uma abordagem para ver se esse paciente tem um desejo de realmente tratar conosco no momento ou não, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho muito desejo de fazer um tratamento aí com vocês, mas no final do ano eu vou marcar uma consulta, eu vou estar indo aí. E aí a gente consegue pegar algumas informações dessa pessoa e alimentar aqui para que a gente não esqueça desse paciente. E aí a gente vai agendar esse paciente, ou seja, o paciente agendou uma consulta, né? A partir do momento que ele agendou uma consulta, o que nós vamos fazer? Ele está aqui, ó, né? Nós vamos passar ele como se fosse, ele vai subir um degrau aqui, né? Ele vai para a avaliação agendada, tá? E o mais interessante é o quê? Dentro do prontuário desse paciente, a gente consegue ver essa mesma informação, tá? A gente, vamos colocar aqui, ó, Joana Paula, vamos entrar aqui dentro do prontuário dela, né? Se a gente for aqui em CRM, nós vamos encontrar aquela mesma pasta de negócio. Ou seja, eu posso estar fazendo por aquela ferramenta, mas eu posso estar dentro do prontuário da paciente e fazer uma ligação, cadastrar uma atividade aqui para ela, direto do prontuário do paciente. E depois a gente retorna para aquela aba que eu deixei fixada, né? Você já deve saber que para fixar essa aba, só você dá 2 cliques aqui, que um clique que você der aqui, ela já dá essa tremidinha, né? E já fica fixada. Então, normalmente, o que eu oriento para a minha equipe? Antes de entrar em contato com qualquer pessoa, né? Antes de fazer uma nova atividade, mais do que você ver esse paciente por aqui, é muito importante entrar dentro desse prontuário. Por quê? Porque ali pode ter alguma informação que você não sabe, principalmente quando aquele paciente já está em fase de aprovação. Então, qualquer informação desse paciente precisa ser verificada antes da gente mandar uma mensagem, antes da gente fazer uma ligação, né? Todas as informações precisam ser validadas antes de a gente entrar em contato com aquela pessoa. E a partir do momento que ele está com a avaliação agendada, né, e ele não passa por aguardando aprovação, significa o quê? Significa que esse paciente faltou, né? Ele está com a avaliação agendada, já passou da data da avaliação agendada e ele ainda não foi para a fase que está aguardando a aprovação daquele orçamento. Ou seja, esse paciente faltou e eu preciso novamente agendar aquela avaliação. E aí nós vamos para aguardando a aprovação. Quem que está aguardando a aprovação? Todos os pacientes que fizeram um orçamento na clínica, todos os pacientes que fizeram um planejamento na clínica e não deram sim imediato, ou seja, ele não saiu dali agendado. E aí, a nossa busca diária é o quê? É pelo sim ou pelo não. Por isso que dentro daquele processo de venda que eu passei para vocês numa live, né, que nós colocamos 7 passos da venda, tem um momento ali que a gente conversa com o paciente, combina com ele.
nós vamos passar o planejamento para você, e depois que eu passar o planejamento, você tem como falar se você vai aderir ao tratamento ou não, já faz aquele acordo. Por quê? Porque muitas clínicas perdem essas pessoas do momento que faz o planejamento até conseguir realmente o sim ou não. Por que é importante a gente receber o não? Porque a gente precisa entender o porquê que aquele paciente não aderiu ao tratamento. Se ele achou o preço caro, se a forma de pagamento não atendeu as expectativas dele, né? O que aquele paciente, qual a objeção, o que impediu que aquele paciente realmente aprovasse esse tratamento. E aí, após o momento que aquele paciente sai e ele vai, né? Eu vou ver em casa direitinho, eu vou ver com meu marido, eu vou ver com a minha mãe, a gente começa a ter um trabalho redobrado, o dobro do trabalho. Por quê? Porque a gente precisa estar entrando em contato com aquele paciente que a gente não sabe ao certo a objeção que ele tinha. Então, o momento da primeira consulta, ele precisa ser um tempo suficiente para que você crie uma conexão com esse paciente e para que você consiga, né, descobrir a objeção caso ele não deseje fazer o tratamento com você. E aí, se ele está aqui, se ele está aqui, né, nós estamos aqui esperando a aprovação. Se a gente está esperando a aprovação desse paciente e a gente perdeu o contato dele, ou seja, a gente manda mensagem, ele não responde, às vezes mudou até a foto, nem aquela pessoa mais, a gente liga, não atende, infelizmente nós perdemos esse contato. Aí é onde a gente cadastra esse paciente, muda esse paciente para cá, né? E aí, ou seja, quando a gente tem muitas impossibilidades de contato, a gente já identifica uma falha na nossa gestão. Claro que vai ter muitas impossibilidades de contato, isso aí é natural, né? Mas a gente tem que entender qual a porcentagem dessa impossibilidade de contato dentro do contexto, né? Dentro do número de pacientes que nós temos. E o nosso objetivo é chegar com esse paciente aqui, né, no negócio fechado. Eu ia acessar ali para a gente cadastrar aqui. Uma coisa importante para a gente também explicar, doutora, para a nossa audiência, é que nessa guia de negócios nós podemos ter um mapa de como anda os negócios da clínica, né? Obviamente, esses números, 2 de lead, 4 de uma avaliação agendada, são números, obviamente, de teste, né? Está claramente dizendo isso. Mas numa clínica normal, por menor que seja, conforme vai chegando as avaliações e as indicações, esses números são centenas, milhares até, né? Porque seria impossível fazer um follow-up, que é o que nós chamamos aquele acompanhamento de cada negócio, sem ter uma ferramenta, né? Uma ferramenta que te lembre o que o analista ou o negociador que vai cuidar desse ambiente, né? Em alguns casos, como você mencionou, a clínica inteira tem acesso, mas tem aquelas pessoas que são responsáveis em manter o contato com o paciente e com o prospect. Nesse caso, na guia pendências, né, que já você vai mostrar, é que é feito esse follow-up, né? É que se sabe exatamente para quem ligar e que hora ligar. Mas pode prosseguir. Exatamente. Eu estou abrindo aqui essas fases que vai mostrar todas as possibilidades que a gente tem, né? Igual o Reinaldo falou, aqui está aparecendo poucas abas porque é um sistema, né, um acesso teste, tá? Mas nessa fase, por exemplo, de perdidos, que a gente falou em possibilidade de contato, a gente tem outras possibilidades com esses pacientes perdidos. Ele pode ser não qualificado, né? E aí essa clínica vai determinar quando que o paciente não é qualificado. Pode ser que você fez uma pesquisa no Serasa e aquele paciente, né, está com o nome incluso ali no Serasa, ele não tem cartão de crédito e ele queria fazer o tratamento só se fosse no boleto bancário. E aí a gente não tem essa possibilidade de fazer para ele no boleto bancário, né? Existem outras formas também que o paciente vai ser não qualificado, ou seja, infelizmente a gente não vai atender esse paciente e a gente coloca ele não qualificado. Pode ser alguém que tenha chegado, maltratado alguém da equipe,
né? Então a gente tem que deixar isso bem registrado dentro do sistema. E lembrando, doutora, dentro disso que você está falando, que quando um cliente não é qualificado, é porque geralmente houve ou uma objeção, né? Por exemplo, forma de pagamento, que é a questão do cartão de crédito, o paciente não tinha, ou qualquer que seja outra objeção. Em dados adicionais, se eu não estou enganado, você consegue selecionar, além da fase, que é nesse campo que você está mostrando, qual foi a objeção. Ó, principal objeção. E quando você define que a objeção não fechou, é um cliente que realmente não precisa entrar em contato, ele já decidiu. Mas qual foi a principal objeção? De acordo com a objeção que se teve ao analisar os clientes que foram perdidos, os pacientes no caso, você consegue tomar ações. Puxa vida, eu tive centenas de pacientes que não fecharam por causa da forma de pagamento. Vamos analisar, vamos rever essa nossa política, porque ao final de contas estamos perdendo muitos negócios que poderiam ser revertidos por causa dessa objeção. Mas pode prosseguir. Exatamente. Eu estou compartilhando minha tela aqui nessa parte de dados adicionais, mas eu estou vendo que aqui ainda não está aparecendo pelo YouTube. Aqui nesse dados adicionais a gente coloca, né, a objeção exatamente porque a gente precisa entender o que está acontecendo. E aqui só para vocês verem todas as possibilidades. É igual a gente às vezes vê alguns dentistas falando assim, nossa, mas tem muita coisa. A gente fica confuso, né? Mas uma vez que eu não quero usar a palavra, vamos colocar, eu não quero usar não qualificado, eu não quero usar isso na minha clínica, vou dar um exemplo. É só eu não colocar ninguém não qualificado que ele não vai aparecer aqui para mim. Então isso pode ser uma definição interna dessa clínica. A gente vê muita gente reclamando disso, né, Reinaldo? O pessoal reclama, mas fica difícil, tem indicação, lead, prospect, tal. Eu acho muita coisa de possibilidade. Ok, combina com a sua equipe, vamos colocar só indicação e prospect, ou vamos colocar só indicação, não tem problema. Você pode definir como que você vai trabalhar, desde que você treine bem toda a equipe. Porque por mais que a gente tenha um responsável pela gestão de negócio, nós vivemos isso na prática, nós ficamos anos para conseguir realmente colocar a gestão de negócio funcionando. E nós vimos porque antes a gente deixava a cargo de uma pessoa. E aí, nesse tempo, alguém chegava na recepção para marcar várias coisas, acontecia, que algumas informações eram perdidas. Então a gente viu a necessidade de informar todo mundo da gestão de negócio para que realmente ela funcionasse. E claro, vai ter alguém ali responsável, né, por estar entrando em contato com todos esses pacientes, seja ele lead, seja ele que está em negociação, né, a gente vai ter ali delegado as pessoas que vão estar entrando em contato com esse paciente dentro da gestão de negócio. Dentro de potencial, gente, vocês vão ver aqui também que tem várias possibilidades. O paciente está aguardando aprovação, né? Quando que eu estou aguardando aprovação? Eu preciso ver com o meu esposo, né? Uma objeção que poderia ter sido quebrado antes, nós falamos isso na live de vendas, podia ter sido quebrada durante o agendamento, mas por algum motivo ela não foi quebrada. Enfim, chegamos com esse paciente em potencial com uma objeção que precisa verificar com o esposo. Então a gente está aguardando essa aprovação, né? Aguardando essa aprovação. Dentro dessa questão da objeção, doutora, respondendo a pergunta aqui do doutor Fernando Fernandes, ele pergunta o seguinte: como eu realizo o cadastro das objeções? Uma pergunta justa que precisa ser explicada. É o seguinte: o maior desafio de uma plataforma como essa é desenvolver algo que seja completo sem torná-la complexa. E ao mesmo tempo que ela é completa, ela precisa ter uma identidade na política de gestão que se pretende adotar dentro de uma clínica. Então, estamos só no começo aqui, na pontinha do iceberg desse ambiente de gestão de negócio. Eu acho praticamente impossível a gente esgotar o tema nessa única live de 1 hora, nesse nosso tempo que nós temos, mas eu preciso explicar o seguinte, vamos lá. Essas fases, por exemplo, né, você mencionou que algumas clínicas até comentam, puxa, são muitas fases, né, e acaba ficando confuso, mas você bem explicou, eu não preciso usar todas, eu uso aquelas que eu determinei
que vão ser usados. Por exemplo, em negociação, aguardando o contrato, aprovação do cliente, crédito aprovado, eu não preciso usar todas elas. Eu vou usar de acordo com a necessidade. E sempre que há uma necessidade de usar uma específica e ela aparecer do lado esquerdo como seção aí na tela, significa que houve aquela necessidade e precisa ser estudado e analisado. No caso das objeções, que aliás é um campo recente, foi criado há acho que 2 meses atrás, quando nós criamos essa guia que está aparecendo aí por trás, funil de vendas. Essas objeções, elas estão sendo elaboradas em conjunto com formadores de opinião. A princípio, quais são as razões de objeção no fechamento de um negócio odontológico? Preço, é óbvio, né? Sempre tem alguém que questiona o preço, embora quem procura preço não encontra qualidade, né, doutora? Forma de pagamento, questões que envolvem, não tem cartão de crédito para parcelar, no boleto o nome está no SPC. Então, são as duas principais. Agora, agora sim, depois desse pano de fundo, respondendo a pergunta do Dr. Fernando, como que ele coloca novas objeções? Simples. No atendimento nosso, que é humanizado, nós temos canais de se contribuir com a nossa plataforma. A identificação de uma nova objeção que é coesa com a proposta de gestão que nós estamos tentando implantar nas clínicas, tentando assim, né? A gente dá a orientação, as diretrizes, mas é a clínica que toma a decisão de adotar ou não e da maneira que ela quer. Uma vez contribuído uma objeção, e eu queria até pedir para o Dr. Fernando sugerir, agora mesmo no chat ao vivo, para nós um exemplo de objeção que não seja preço e não seja a forma de pagamento. Porque se uma objeção que a clínica poderia cadastrar, digamos, é longe a localização da clínica, é uma objeção interessante, mas vale a pena ser registrado como uma objeção? Talvez sim. Isso precisa ser discutido para que haja uma coerência e é tomada uma decisão que de um dia para a noite já apareceria aí na plataforma localização da clínica, um exemplo. Mas nós não precisamos ter essa análise para coibir a clínica de cometer cadastramentos que não vão de acordo com o que se tem de objetivo dessa informação, né? Então, um esclarecimento só para responder a pergunta do Dr. Fernando e, ao mesmo tempo, explicar como que nós tratamos essas questões de opções dentro da plataforma. Exatamente. Na verdade, se a gente for procurar, né, a gente vai estar colocando um monte de objeções, né? Agora, aqui vocês colocaram a objeção principal. Porque o que acontece, Reinaldo? Muitas pessoas têm objeção do preço, da forma de pagamento, mas elas não falam, né? Não falam com clareza. Então, a pessoa, primeiro, ele dá uma desculpa, né? Eu vou ver com meu esposo. Ele precisa verificar. Ele precisa saber, ou seja, uma objeção que não era para ter sido tratada durante a negociação, era para ter sido tratado antes de agendamento, porque esse esposo era para ter ido dentro da consulta com a esposa, né? Porque se essa objeção ela é identificada antes, essa pessoa não poderia ter ido sozinha, já que ela tinha essa objeção. Então, eu considero que a objeção, por exemplo, de precisa de um terceiro para poder aprovar o orçamento, ela não deveria realmente estar aqui. Por quê? Porque a objeção deve ser resolvida antes desse paciente agendar. Exatamente. E tem que ser observadas as atividades, né, doutora? Ao expandir, você ainda não entrou lá nas pendências, mas assim que você entrar lá, fica mais fácil de entender essa análise antes de entrar em contato com o paciente. Ou seja, expandir as atividades, ler a história, né? Qual que é a história? No meio de centenas, talvez milhares de pastas de negócios, você não vai se lembrar da história. Então, você entende a história do que aconteceu em atividades, aí mesmo se você expandir, ele vai mostrar. Então, a história qual que é? A última conversa ficou de mostrar pro marido. Ficou de mostrar pro marido, mas ainda não tem uma decisão. Eu não posso dizer que a objeção ficou de mostrar pro marido. Isso não é objeção. Objeção olha, o que tá pegando é preço. Conversei com meu marido, embora tenha uma questão envolvida, né? O marido deveria ter participado desse orçamento, tem toda uma questão aí de gestão que poderia melhorar, mas o fato
o motivo que eu não vou fechar negócio é preço? Marido Conversou achou com caro. o marido achou caro, então, ou seja, interpretar o real motivo do não fechamento que é o desafio de se descobrir qual é a principal objeção. São duas respostas difíceis, né, no dia a dia das clínicas que eu identifico, pelos dentistas que eu acompanho, a objeção e a forma de captação, entendeu? Que aí a gente já fala da gestão de marketing, são as duas ferramentas que as clínicas que eu acompanho têm maior dificuldade de alimentar no dia a dia. Então, é a mesma questão. Você pergunta ao paciente a captação, você descobre como que aquele paciente conheceu a clínica, talvez a forma que ele te responde ali não tem nenhuma campanha cadastrada. Então, você precisa ter uma conversa melhor para você entender como que aquele paciente foi captado, né? Então, são duas perguntas que você não dá para você de cara colocar o que a pessoa, da forma que a pessoa falou. Você precisa entender com profundidade o que a pessoa está falando. E isso acontece muito, por quê? Porque, por exemplo, você fala ali com a pessoa, como você conheceu a nossa clínica? Então, o Reinaldo me indicou, e aí eu perguntei para ele qual que era o Instagram da clínica, entrei no Instagram, comecei a acompanhar o trabalho, gostei do trabalho que vocês fazem nas redes sociais, e aí eu resolvi agendar. Ou seja, inicialmente é uma indicação do Reinaldo, porém, esse paciente precisou validar no Instagram. Então, não é só uma indicação do Reinaldo. Eu precisei, entender que foram a soma dessas duas coisas. O que a gente cadastra hoje na gestão de marketing como marca de valor. É onde o paciente ele precisa de duas formas dessa captação para poder realmente agendar uma consulta conosco. Então, é preciso entender um pouco mais o que esse paciente está nos falando para a gente não fazer essa alimentação do sistema errado e ter dados errados, consequentemente, estratégias erradas e os resultados, eles não vêm. Exatamente. E aí? E isso que você falou, doutora, também tem uma outra questão tão importante quanto, que é o seguinte. Na hora que se cadastra um novo paciente, por exemplo, você acabou de descrever um cenário que o paciente entrou em contato porque disse que viu nas redes sociais e já tinha sido indicado por fulano, beltrano. Então, é muito importante que na hora que cadastra o paciente, tem lá um campo chamado captação. Naquele campo captação, ele lista todos os eventos de marketing que a clínica tem ativo naquele momento. Então, quando um paciente desse chega na clínica, antes mesmo de ser gerado uma pasta de negócio para ele, ele vai entrar em contato e já vai agendar uma avaliação. Então, nesse momento, não tem pasta de negócio ainda, não tem nem cadastro dele. Embora a pasta de negócio pode ser criado mesmo sem ter cadastro, mas o fluxo natural de um cenário como esse cria-se o prontuário, já seleciona na captação de onde ele veio. Não, ele veio da nossa ação de marketing no Instagram. Então já fica ali registrado. Quando a avaliação é feita, é gerado naquele momento uma possibilidade de criar uma pasta de negócio para que haja um follow-up. Não vamos ter tempo de falar disso hoje, mas se nós pesquisarmos aí na primeira sessão, nós vamos ter lá como pesquisar oportunidades. Que são o quê? São pacientes que vieram, fizeram uma avaliação, fizeram uma avaliação, por exemplo, a primeira opção pacientes que nunca agendaram uma consulta. Poxa vida, está na nossa base, nunca agendaram uma consulta, eu vou criar aqui algumas pastas para a gente poder fazer um trabalho ativo para esses pacientes. Segundo, pacientes que já agendaram uma consulta, mas ainda não foram atendidos. Poxa vida, quem são esses clientes que já agendaram, mas nunca foram atendidos? Ou seja, chegaram como esse cenário, viu a propaganda no Instagram, chamou atenção, chegou a ligar para a clínica, agendou uma avaliação, mas não compareceram. Houve uma falha. Lembrando que esse tipo de falha pode ser evitado na gestão lá do fluxo na clínica, onde nós temos lá uma informação que mostra quem são os pacientes que agendaram e não compareceram. E para nossa proposta de gestão, aquilo é considerado uma falha onde precisa ser feito um contato com aquele paciente e marcar uma próxima consulta e não deixar ele esquecido. Mas caso ele foi esquecido, tem essa opção de gerar uma pasta de negócio posteriormente.
E depois, em potencial, porque o primeiro grupo é possibilidades. E em potencial é pacientes atendidos, mas que nunca fizeram um orçamento. Por que será? O paciente foi atendido, foi feita uma avaliação, mas nunca gerou um orçamento? Talvez porque na política da clínica, para se fazer um orçamento, exige-se que o cônjuge seja chamado, né? A esposa quer falar com o marido, então antes disso acontecer, chama-se o cônjuge e não compareceu para um segundo atendimento. Reinaldo, E por fim, só complementando aí, o que acontece aí nesse caso de potencial no nosso dia a dia, o que realmente acontece que esse paciente foi atendido, mas nunca fez orçamento. O que acontece? Esse paciente tem um primeiro contato e a gente pede uma documentação radiográfica para ele, tá? Pede algum exame radiográfico e aí esse paciente não retorna. Então, normalmente, esses pacientes que a gente pede raio-x e ele não retorna, ele fica aqui, tá? Ótimo. Nesses pacientes atendidos, mas que nunca fizeram orçamento. Exatamente. E tem o último, né, que é o paciente que já foi feito o orçamento, mas ainda não aprovou, né? Ou seja, às vezes o orçamento expirou e aquilo ficou abandonado. Então, com essa ferramenta de pesquisa de oportunidades, é possível com um time comercial, e aqui fica uma dica, doutora, que eu considero uma dica de ouro. As clínicas negligenciam a área comercial da clínica. E embora existem algumas exigências legislativas com relação a marketing para a clínica, mas é possível a clínica ter um departamento comercial onde 1, 2, 3, quantas pessoas a clínica conseguiu organizar um time para ficar apenas por conta desse ambiente de gestão de negócio. Por quê? Aí ela pode levantar possibilidades potenciais e sempre que vem um paciente na clínica novo e gera novas pastas de negócio, isso começa a se avolumar, que é humanamente impossível você administrar todos esses negócios sem ter um time especializado. E com um time especializado, você nunca perde as oportunidades. E ao perder aquelas oportunidades, com essas pastas de negócios, você consegue ter um levantamento de onde está o ponto de melhoria no processo de venda da clínica, que é o que hoje a maioria das clínicas não tem. Além de não ter um follow-up, ou seja, além de não saber para quem ligar, quando ligar e qual que é a história de cada negócio, ela não consegue fazer isso para todo mundo, muito menos levantar os resultados para saber com clareza aonde precisa melhorar. Uma boa notícia, né, que essa aba de oportunidades, eu acredito que todas as clínicas conseguem utilizar, né? É uma aba, vamos dizer assim, bem simples dentro da gestão de negócio, que é impossível a pessoa falar assim, não, essa aba que eu não consigo usar. Então, assim, pacientes que nunca agendaram consulta, aí você pensa assim, nossa, mas vai ter algum paciente que nunca agendou uma consulta? Na nossa clínica e na clínica dos dentistas, quem que são essas pessoas? São os pacientes que nós trouxemos, às vezes, de outro sistema, e depois que a gente teve o controle odonto, ele ainda não agendou, né, uma nova consulta. Então, ele vai estar nessa possibilidade. Eu tenho o software, tem 2 anos, aí quando eu pego aqui paciente que nunca agendaram consulta, eu vou saber que aquelas pessoas têm 2 anos que eles não vieram ainda, né? É só a gente clicar aqui e pesquisar que nós vamos encontrar. Ele é paciente da clínica, mas ele está aqui. Então é muito simples a gente conseguir trabalhar isso. E aqui você já tem a aba da gestão do negócio aí, criar pasta de negócio, enfim, né? Você já vai ter como resolver essa questão aí. Esses pacientes que já agendaram a consulta, mas ainda não foram atendidos, pode ser que ainda estão agendados, né? Ele já está agendado e vai chegar o dia dele, ou aquelas pessoas que faltaram, né? Agendou, mas não vieram. E aí, naquela aba lá de pendência, igual o Reinaldo falou, o que eu vejo acontecer? O que eu já vi acontecer, né? Em algumas clínicas que eu acompanho, Reinaldo, a secretária foi lá e apagou todas as pendências, excluiu todas as pendências. Entendeu? Então, não foi nenhuma nem 2, não. É várias vezes que eu já vi equipe fazer isso. Foi lá, tentou ligar para aquelas pessoas.
como sabe o existe... que eles fazem? Ah. Ele entra lá, Reinaldo, entrou lá. Eu tentei ligar para essa pessoa, eu não consegui falar com essa pessoa. Tentei de novo, não consegui. Eles ficam incomodados que aquilo está com pendência, eles já entraram em contato, e aí eles vão excluir, simplesmente excluir. E aí a pessoa fala, nossa, Luiz, e agora? Não tem nenhuma pendência aqui não. Aí vai ver, quando a gente vai pesquisar aqui, é como se fosse uma auditoria, né? Auditoria se alguém está excluindo as pendências. Aí você tem um monte de gente aqui. Aí você vai ver, opa, tem gente excluindo pendência lá. Então, inclusive, assim, doutora, é bom lembrar que essa exclusão de pendência é considerada uma falha de gestão que só é permitido para o usuário administrador. E uma dica para as clínicas é nunca dar privilégio de administrador a quem de fato não tem essa prerrogativa. Por exemplo, clínicas pequenas, tem 1 ou 2 dentistas, dão para a secretária esse privilégio de administrador. Aí ela consegue fazer isso. Mas aquela opção que tem de deletar pendências nem deveria existir. Aliás, nos nossos comitês, onde a gente toma as decisões, eu voto contra. Eu acho que não deveria ter aquela opção. Porque agendamento precisa ser resolvido. Mas é que algumas clínicas vão usando a plataforma, principalmente no começo, em registrar corretamente as informações, e tinha casos de clínicas que tinha 20 mil agendamentos na pendência, porque ela não usava o fluxo da clínica para registrar a chegada do paciente. Aí aquilo ia se acumulando, e aí diziam para a gente, olha, temos que zerar tudo, para começar do zero e tal. Então a gente criou aquela opção. Mas, a princípio, é falha de gestão, não deve ser excluído de jeito nenhum, e dar para a secretária essa atribuição de administrador é uma falha ainda maior, porque não é ela que decide excluir pendências. Pelo contrário, pendência é um alerta para o gestor que precisa todos os dias acompanhar aquilo lá. Não pode haver pendências. Tem que ser resolvido de alguma maneira, né? Mas o que acontece, Reinaldo? A realidade dos consultórios pequenos, né? Alguns que eu acompanho, às vezes só tem o dentista e uma funcionária. A gente tem alguns consultórios que tem esse cenário, só tem uma pessoa na equipe, entendeu? E essa pessoa na equipe, ele é auxiliar, ele ajuda na gestão, ele é agendamento, e acontece às vezes dele saber alguma função até a mais do que o próprio dentista que está ali voltado no atendimento odontológico. Então o que a gente vê? Para esse dentista que inicia, por exemplo, no processo de mentoria, que ele está lá com as contas pessoais, todas misturadas com as contas da clínica, porque normalmente é assim que a gente pega os dentistas na mentoria, para ele chegar no ponto que ele entende o sistema, ele demanda o quê? Uma mudança muito grande de mentalidade, né? Mas tem um detalhe assim, importante aí nessa questão, que você mencionou muito bem o cenário de uma clínica pequena, que é assim, por exemplo, tudo bem, o negócio é pequeno, só tem um único funcionário que é a secretária. Tá, mas esse funcionário que é a secretária, ele é o gestor da clínica? Porque tem aquela secretária que tem o papel de fazer as atividades de uma secretária. Ela não é a tomadora de decisões. Mas tem o caso que a secretária é talvez até um sócio, né? Um sócio investidor, talvez, não sei. Alguém que começou junto o negócio e tem essa prerrogativa de gestor. Aí tudo bem, mas se o gestor é o dentista, o único dentista da clínica, que tem um único consultório com uma única secretária, se a secretária é só secretária, o gestor, quem é o gestor? É quem toma as decisões na gestão, quem identifica falhas e determina ações. Então, nesse caso, a nossa sugestão é que esse dentista seja o administrador, e ele obviamente já é, ele que contratou a licença, e a secretária, mesmo sendo a única funcionária, tem as permissões de secretária, mesmo sendo a única pessoa, porque ela não pode tomar decisões de cunho administrativo da clínica, né? Uma sugestão que a gente sempre dá para os nossos usuários. Mas eu entendi que clínicas pequenas têm uma adaptabilidade diferente de uma clínica... No início, o que acontece, Reinaldo? Essa secretária, no início, ela está mexendo com a tabela de preço para o dentista, ela está, vamos dizer, ela está fazendo a parte de gestão ajudar também, em tudo que né? pode. Né? Ela tá alimentando aqui a gestão de negócio, mas ela está também com essa aba administrador. O que é o problema, né? Você começa com um consultório assim, e você precisa desenvolver a secretária, mas o dentista é o que mais precisa ser desenvolvido, né?
O áudio sumiu aqui, doutora. Eu não sei se é alguma coisa aí no seu microfone ou se é... Pode estar acontecendo. Aqui também sumiu. Acho que está dando um mau contato aqui, Giovanni. Você está me ouvindo bem? Parece que ela ouve, nós aqui não estamos ouvindo. Deixa eu fechar e voltar. Voltou. Eu não sei o que... eu fechei o vídeo aqui, parece que voltou, né? Voltou. A sua câmera sumiu. Eu acho que você vai ligar aí agora, né? Ótimo, voltou tudo. Eu liguei, já voltou. Não sabemos se foi aqui ou se foi aí. Um dia nós descobrimos. Vamos descobrir. E eu até tirei da tela aqui para ver se ia voltar. Então, na verdade, quando às vezes a gente vê uma clínica, um consultório, né? A gente tem hoje, vocês têm... Eu falo que é uma comunidade, né? Aquele grupo hoje do Controle Odonto é uma comunidade onde nós nos ajudamos, né? A gente vê que vários colegas ali contribuem, coloca ali o dia a dia. Eu achei super interessante e desafiador também. Por quê? Porque às vezes alguém está querendo implementar uma aba avançada do sistema, mas aquele básico ele ainda não faz, né? E aí a gente vê o quê? Que a gestão de negócio e a gestão do marketing são duas partes dentro do sistema que o dentista ele está um pouco mais avançado, né? Normalmente ele não vai conseguir realmente entender e muito menos treinar a equipe dele para poder fazer essa usabilidade dessa ferramenta se ainda o financeiro dele está errado, conciliação bancária dele está errado, né? Confirmação de paciente ainda não dá certo, ou seja, eu não estou conseguindo fazer bem nem treinar minha equipe com arroz com feijão e quero que minha gestão de negócio funcione. Então, é muito importante que esse dentista entenda em qual momento que ele está. Eu normalmente, quando eu estou no dentista ali, por mais que ele está ali comigo 6, 7 meses e ele ainda não conseguiu ter uma evolução significativa de mentalidade, não só de ações, mas de mentalidade, né, de resultados, às vezes a gente não chega a alimentar toda essa gestão de negócio. Por quê? Porque a gente precisa realmente ter uma efetividade. A gente utiliza aquela aba de oportunidades, alimenta os que aparecem ali nas abas de oportunidade, né? Mas a gente não pode dizer que a gestão de negócio funciona ali realmente 100%. Então, a gente realmente não ia conseguir, né, falar todo esse assunto. É um assunto muito grande, é um assunto que tem muitas perguntas, muitas polêmicas e, enfim, eu quis trazer aqui, eu acho que não foi suficiente o tempo, como que a gente faz, né? Como que os dentistas fazem no dia a dia. Então, vocês fiquem tranquilos que a grande maioria não utiliza mesmo de forma 100%. O Reinaldo sabe, né? Ele é CEO da empresa, ele sabe exatamente a porcentagem de pessoas que utilizam essa ferramenta. Eu não sei se você tem esse dado aí, Reinaldo. Eu tenho uma informação de 30% usam efetivamente, mas nós sabemos que desses 30%, nem todos usam da maneira que precisava usar. Como que precisava usar, doutora? Eu acho isso de tamanha importância que eu vou arriscar ser redundante, porque eu já mencionei. As clínicas precisam investir em pessoas capacitadas para usar esse recurso. Isso transforma, assim, mas de maneira radical, o faturamento da empresa, da clínica. Quando você tem o controle e o follow-up, ou seja, você tem o acompanhamento de cada negócio no tempo certo, a conversão ela é drástica. Vou dar um cenário que eu sempre uso, aliás eu uso esse cenário há muitos anos, o meu time comercial até sabe de cor, que é o cenário do senhor João, paciente. Vou dar esse cenário e se você que está nos assistindo já ouviu eu mencioná-lo, me perdoe. Mas o cenário é o seguinte, o João ele vai até a clínica. Ele vai até a clínica e ele foi captado por uma das ações de marketing. E a clínica fez um bom trabalho, ela investiu no marketing, ela investiu em conteúdo, e aí é um outro assunto para a gente usar uma live inteira para falar sobre criação de conteúdo, que é outra estratégia interessante. Mas a clínica investiu muito para que aquele paciente, o senhor João, chegasse até a clínica.
Bem, o senhor João chegou até a clínica, encontrou uma clínica bem estruturada, encontrou uma clínica com toda uma gestão de atendimento humanizado, bem feito. O senhor João aguardou na sala de espera no tempo correto, não ficou muito tempo, foi muito bem atendido pelo dentista ou médico e fez uma avaliação e pegou essa avaliação, olhou para a avaliação e disse, olha, eu vou pensar e dou uma resposta semana que vem. A clínica, sem ter um controle de follow-up como esse, ela disse o quê? Por não estar muito bem treinada na questão comercial, ela permite o paciente ir embora. Muito bem, esse paciente vai embora com o seu orçamento que a clínica investiu numa radiografia, investiu no tempo do dentista ou do médico para poder fazer aquela avaliação, investiu previamente no marketing, investiu na estrutura, cafezinho e televisão com interatividade com a recepção, toda uma clínica muito bem feita e o paciente leva debaixo do braço o orçamento pronto. Aí agora eu vou descrever 2 cenários que pode acontecer a partir daí. A clínica que não tem follow-up, ela não vai ligar nunca mais para o senhor João. Ou dificilmente ela vai se lembrar, porque não é só o senhor João. Teve a Maria, teve a Beltrana, a Ciclana, e ela não vai lembrar de todos, nem amanhã nem depois da manhã. Talvez ela pegue um papel de uma cópia do orçamento, ou ela relacione os orçamentos na tela e sai ligando assim, sem saber o time nem nada, e pode até fazer uma ligação ou outra, mas sem um follow-up, isso não vai ser efetivo. Porque normalmente o João, qual que é o risco que a clínica corre? O senhor João atravessa a rua, pega aquele orçamento que custou dinheiro para a clínica, e o primeiro cliente que chega é mais caro, porque você investiu em marketing, você investiu na estrutura, você investiu no profissional da avaliação, você investiu uma série de coisas e entregou pronto o orçamento para o senhor João. O senhor João atravessa a rua e vai na clínica McDonald's, a franquia XYZ. E aí aquela clínica olha para aquele orçamento e diz assim, não, isso aqui está tudo errado, isso aqui não precisa disso aqui. Olha, deixa eu te explicar, vem cá, deixa eu te explicar o que está acontecendo com você. Está acontecendo com você? E aí a clínica do mal, vamos dizer assim, entre aspas, fazendo o papel dela de denegrir o concorrente do outro lado da rua, ela apresenta um orçamento da metade do preço. Naquele momento, sem saber, o senhor João está comprando um tratamento inadequado, mas aquela clínica vai colocar para dentro um cliente que não custou nada para ela, pelo menos especificamente para o João, porque ela tem o marketing dela, que não foi aquele marketing que atraiu o senhor João, mas ela vai vender metade do preço um outro tratamento. Produto inferior, procedimentos inadequados, mas que pelo menos atende à dor do paciente, e o paciente vai fazer o quê? Ele vai detratar a primeira clínica, que fez o trabalho completo, fez o trabalho bem feito, que fez todo o investimento, mas que não ligou para aquele paciente. Se ela tivesse ligado no dia seguinte, talvez desse tempo dela impedir que o senhor João fosse num concorrente. Se ela tivesse ligado no dia seguinte e perguntado, senhor João, tudo bem? Aqui é a Camila, aqui é a doutora, enfim, a pessoa que cuida da parte comercial, e eu estou ligando para saber se já podemos marcar o seu tratamento. O senhor João, talvez ele não deu tempo de ir no concorrente, ou talvez ele não esteja pronto, mas ele vai dizer assim, olha, fulana, eu ainda não estou pronto, mas me ligue por favor na semana que vem, porque na semana que vem eu tenho uma resposta. Aí ela agenda, e aí na nossa próxima live, que eu acho que nós vamos desdobrar esse assunto, doutora, nós vamos falar da primeira guia, que é a guia de pendências, que lá é como se fosse um mini call center. Um mini call center que o operador sabe exatamente para quem ligar, a hora que ligar e quais são as atividades do histórico daquele atendimento. Muito bem, na semana seguinte, quando aquele negociador ligar novamente para o senhor João, o senhor João já se sente muito bem atendido, porque, poxa vida, já foram 3 atendimentos. O dia que ele esteve na clínica, talvez um dia antes, fez um agendamento, e aí ele se sente importante. E ele fala, olha, fulano, é o seguinte, eu ainda não estou pronto, mas está vindo aí os feriados de 7 de setembro, digamos, me ligue depois do feriado que eu vou viajar. E aí o que acontece? A pessoa que está negociando aquela pasta de negócio vai ligar exatamente no dia e na hora combinada.
Quando ligar pela terceira, quarta vez, não importa qual o tamanho dessa história, o senhor João já se sente devedor daquela atenção e daquele investimento que a clínica fez nele. E aí ele vai dizer o seguinte: tá, vamos agendar então. Vamos agendar e aí começa-se um tratamento. Ou seja, a diferença de um cenário com um follow-up adequado e a diferença de um cenário onde aquilo foi largado para talvez um dia alguém pesquisar os orçamentos não aprovados e talvez ligar, ela é brutal. E esse follow-up de maneira consistente, ou seja, de maneira onde aquilo passa a ser uma rotina para a clínica, nós estamos falando de dezenas de negócios que não são feitos por causa da ausência desse processo. O que a senhora acha? Perfeito, cenário perfeito. E eu acredito que a gente precisa bater mais forte nessa tecla, né? Porque se os dentistas, né, se os médicos conseguirem entender essa oportunidade, né, essa necessidade de trabalhar algumas objeções que eles não veem ainda lá na parte de negócio, né? Eu só estou vendo 2 objeções aí. E talvez aquelas objeções que ele considera ali objeção, às vezes seja até algum problema antes desse agendamento, né? E começa a realmente desmembrar todas essas informações e colocar isso no dia a dia dele, sem dúvida nós vamos ter aí um aumento de faturamento. Porém, sem equipe é impossível, né? Não tem como, Reinaldo, às vezes eu falo assim, igual eu te falei de consultórios que eu acompanho, às vezes é dentista e vamos dizer 2 secretárias, uma para auxiliar, uma para recepção. Dependendo da função que você passa, dependendo daquela agenda, é impossível você falar assim, tem que implementar a gestão de negócio, tem que implementar a gestão de marketing. É humanamente impossível. Por isso que eu falo que a maioria não faz, porque a maioria não tem equipe para fazer. Mas né? sabe o que pode resolver essa objeção, doutora? É o fato de que o departamento de gerenciamento de negócios, ele se paga. Como eu disse, a transformação que vem através desse follow-up, ela é tão impactante que os recursos que ela traz, paga-se uma equipe. Então, por exemplo, se a clínica contrata uma pessoa minimamente capacitada, porque é preciso ter alguma habilidade para lidar com pessoas, né? Precisa ser uma pessoa que tem um temperamento apto para isso, com devido treinamento para essa pessoa começa a gerar negócios, o qual ela é comissionada. E ela tem uma comissão em cima dos resultados que ela traz. Portanto, o investimento é numa gestão que contribui para fomentar negócios que paga esse profissional, se não uma equipe. Né? Então, essa estratégia, essa visão é importante ter. Com certeza. Conhecer o cenário do consultório, né? E a gente tem também, Reinaldo, outros consultórios que têm uma equipe pequena e a agenda estourando. Sim. Né? A gente, você vê aí, ó, não faz gestão de negócio, mas você vai ver a agenda, está estourando até mês 7, mês 8, ou seja, ele não consegue aumentar a equipe de dentistas, ele não consegue entender que outras pessoas podem fazer melhor ou igual a ele. Então, assim, eu falo que por trás de tudo isso tem uma mentalidade, né? E se essa mentalidade não mudar, eles não vão conseguir aumentar o faturamento. Impossível aumentar o faturamento, né? Porque tudo que eles pensam de funcionário, de contratar mais pessoas, eles pensam assim, eu vou estar economizando, vou deixar de receber isso. Então, é um processo que demora alguns meses para a pessoa realmente mudar essa mentalidade. Eu falo com eles que isso é comum, porque, por exemplo, um paciente que chega escovando o dente de forma errada, por mais que você ensine, por mais que ele tenha aprendido, ele chega em casa e escova o dente errado. É porque você não ensinou? É porque ele não tem escova certa? É porque não tem o creme dental correto? Não, simplesmente porque ele escovou 40 anos errado. Então, você, infelizmente, por mais que dê a pasta certa, a escova certa, as orientações ideais, pode dar até um adesivo para pregar no banheiro dele, ele vai escovar errado. E talvez por meses vai escovar errado, porque senão fica parecendo assim, mas já que o controle odonto ele tem a ferramenta ideal, né? A pessoa está fazendo mentoria, já tem 6 meses, era para estar tudo em ordem.
E aquele paciente que você fez tudo certo, ele não consegue escovar o dente da forma correta, já tem 4 meses que você trata ele. Qual que é o problema? Qual que é a deficiência? É o quê? Cultura, é hábito. Mudar um hábito de uma pessoa não tem nada mais difícil, né? A pessoa acostumou a fazer aquilo, acostumou a fazer no papel, acostumou a fazer errado. Então é uma mudança realmente de mentalidade para a gente conseguir ajudar de forma mais precisa ainda, cada vez mais, os nossos colegas aí de trabalho, né? Exatamente. É um mindset, né, doutora? Um mindset de transformação, um mindset voltado à alta performance. Por exemplo, eu estou vendo que a senhora abriu aí eu preciso parar de chamar de senhora, porque você é mais nova do que eu. Eu me sinto desrespeitoso, mas essa guia funil de vendas, que aliás é uma guia recente, o que eu vou explicar agora poderia ser feito antes sem ela, mas ela veio facilitar, que é o seguinte, por exemplo, olhando para esse cenário, eu estou vendo aí, e repito, isso aqui são dados de uma clínica de teste, né? Numa clínica real, esses dados têm 2 zeros na frente. Mas, por exemplo, eu estou vendo ali que tem 4 negócios em negociação. Imagine a clínica que está com a sua meta traçada, né? E já foi falado sobre metas aqui, o Ítalo vive trazendo essa abordagem, mas quando a clínica tem as suas metas e o seu acompanhamento diário para saber em que pé do mês que a pessoa está e que precisava estar com a meta, em relação à sua meta, ela vê que ela está em vermelho, né? Então, por exemplo, hoje é dia 15. Se a meta da clínica era faturar 1 milhão e ela só faturou 300, significa que ela está em vermelho porque era para ter sido feito 500 mil. Né? Se no dia 15 não tem 500 mil, a chance de chegar ao final do mês com 1 milhão é remota. É 1 milhão, 100 mil, não importa. Então, ou seja, a clínica percebe que ela está se afastando do objetivo durante o mês. Ela não precisa tomar uma atitude, esperar o final do mês para tomar uma atitude. É no dia 15 que ela precisa ter uma ação. Então, ao olhar essas pastas de negócios e ela vê aqui 440 ou 4 negócios em negociação, o que ela pode fazer? Clique, por favor, doutora, só para eu mostrar como exemplo na seção negociação do lado esquerdo. O que ela pode fazer? Ela pode analisar esses negócios, lá mesmo no funil de vendas. No funil de vendas, lá em cima. Isso, a seção negócio, isso aí, o verdinho aí, negociação. Então, por exemplo, ela tem aqui 2 negociações em andamento, né? E aliás, lá em cima eu tenho a objeção é forma de pagamento. Aí, clica em forma de pagamento, por favor, lá em cima, para ele filtrar quem são os negócios que estão com essa objeção. O que ela pode fazer? Em cima, no botão laranja, que está escrito forma de pagamento, tem uma pasta. Tem uma pasta. Então, olha só, eu tenho um negócio de R$3.500. Se eu fechar esse negócio de R$3.500, eu acerto a minha meta. Digamos que a minha meta ela era para estar em 50 mil, ela está em 38 mil. Peraí, é dia de eu acertar essa meta. Onde é que estão meus negócios em potencial? Estão aí, em negociação. Ok, quais são as principais objeções? Eu tenho 2 negócios que é por preço, eu tenho um negócio que é por forma de pagamento e tenho um negócio que não tem objeção nenhuma. Epa, deixa eu conversar com o negociador. O que está pegando para a gente poder fechar esses negócios aqui? Olha, está pegando o seguinte, ele tem R$20 mais barato no preço e tal. Eu falei assim, mas espera aí, quais são os procedimentos? Vamos analisar. Aí você vai ter que entrar lá no orçamento do prontuário, enfim, não é o caso agora, mas você vai analisar e vai falar assim, epa, espera aí. Um negócio de R$12 mil, que é esse segundo aí, do Anderson Costa. R$12 mil. E na relação de procedimentos dele, que ele orçou, tem lá um clareamento, que está sendo cobrado R$1.200. Nesse clareamento eu tenho uma margem maior. Então ele está querendo o quê? Ele está querendo R$500 de desconto? Pode dar. Mas fecha hoje isso. Aí o que acontece? Ao fechar aquele negócio, por causa da pasta de negócio que te deu clareza, você acerta o passo da sua meta. E é assim que a clínica consegue vencer as objeções ao longo do mês que a impede de cumprir com as suas metas. Ou seja, a pasta de negócio, doutora, ela definitivamente ela transforma a realidade financeira da clínica e traz crescimento de curto prazo. Nós sabemos que crescimento sustentável e consistente é médio e longo prazo, mas no dia a dia, no mês a mês, que se dá os passos para se chegar
no crescimento sustentável que nós estamos nos referindo. Doutora, eu estou satisfeito com o que nós entregamos aqui para a nossa audiência. Eu acho que nós precisamos ter aí pelo menos mais uma ou duas lives para esgotar esse tema. Mas por hoje eu acho que a gente entregou o suficiente e eu espero que o pessoal que está nos assistindo tenha tirado proveito disso. E se você entrou agora no começo, eu desafio você a voltar o vídeo um pouquinho e ver o início, onde a doutora Luísa Estopa explicou tão claramente as necessidades e as maneiras que se pode fazer nessa plataforma para você fomentar negócios. Isso, e você não precisa preocupar que tem muitas abas não, gente, é só você usar poucas, defina aí na sua clínica, né, se eu quero usar só quero usar só lead, aguardando aprovação e negócio fechado, nem quero usar pós-venda ainda, ok, só alimenta aquelas 3 e aos poucos você vai crescendo, né, porque a gente vê esse questionamento aí no grupo, do pessoal reclamando que tem muitas coisas, mas se tem muitas coisas aparecendo para ele é porque realmente ele utilizou, né, esse funil completo. Tá bom, gente? Exatamente. E aos poucos aí nós vamos nos ajudando uns aos outros. Aprendi bastante com você aqui também, Reinaldo. Sempre aprendo bastante aqui com vocês também. Né? Eu falo com o pessoal, gente, eu dou mentoria, mas olha lá no meu acesso tem inúmeros chamados que eu faço, né? Abro chamados, tiro dúvida, pergunto, descubro uma forma nova de fazer e esse nosso crescimento ele é diário. Ninguém tem a fórmula perfeita, né, para gerir uma clínica. A gente está aqui em busca de crescer diariamente, aprender com vocês, né, ensinar o pouco que nós aprendemos aí, né, nesses 16 anos. E o controle odonto, sem dúvidas, ele está totalmente aberto aí para desenvolver aquilo que precisa para tornar a nossa clínica uma gestão totalmente eficiente. Parabéns, tá, Reinaldo, por estar à frente dessa empresa que eu admiro muito, né, que nos ajuda tanto, e é por isso que eu sou parceira, tá? Indico o controle odonto de coração, porque transformou a minha realidade, e eu tenho certeza que vai continuar aí transformando a realidade de muita gente. Que ótimo, somos felizes com a sua parceria, somos gratos por todas as suas contribuições. Você disse que aprendeu, eu também aprendi. Conhecimento é isso, é compartilhar, e quando a gente compartilha, a gente doa, mas continua com ele, né? E aí você que tinha o seu, agora você acrescentou alguns, eu que tinha os meus, acabei de acrescentar também, e assim a gente compartilha e cresce juntos. Obrigado, doutora, sempre um prazer tê-la conosco. Tá joia. Tá, um abraço, fica com Deus, gente. Um abraço, com Deus.